Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente traz mais um conteúdo bacana aqui na nossa aula de mercado consumidor e eu gosto sempre de falar um pouquinho da aula anterior, né? Na aula passada a gente falou dos aspectos pessoais, né? Dos aspectos sociais, culturais e psicológicos. Então são os 4 fatores que combinados mais motivam assim as pessoas a buscarem um determinado produto, a consumir, né, algo que esteja aí sendo oferecido por alguma empresa. Hoje nós vamos falar sobre os 5 estágios do processo de decisão em relação à compra. Então a gente vai ver que todo o processo de decisão, ou seja, a concretização do ato da compra, ela passa por 5 passos. Então, nós vimos na aula passada os fatores que mais influenciam. Hoje nós vamos ver os passos que geralmente o consumidor dá para realizar uma determinada compra. Bom, os 5 passos são os seguintes: reconhecimento do problema, busca da informação, avaliação das alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. A gente vai falar sobre cada um deles. Esses passos, gente, nem sempre eles, embora seja uma sequência lógica e que em grande parte dos casos essa sequência ela é seguida, mas nem sempre o consumidor segue esses passos. Às vezes ele pula um ou outro, né? Mas via de regra a sequência de passos é exatamente essa, tá? Então, primeira coisa que se faz é identificar um problema. Esse é o primeiro passo. Ou seja, a gente está numa determinada situação e sente a necessidade ou o desejo de consumir algo. Então, sempre, né, como a gente falou anteriormente, vai sempre partir de necessidades ou de desejos que nós temos. A partir do momento em que isso é sinalizado, em que nós sentimos essa necessidade, aí nós identificamos um problema, tá? Então esse é o primeiro passo a ser dado. Essas necessidades, esses desejos, aí entra um pouquinho do que a gente falou na aula passada, podem ser motivados tanto por fatores internos, né? Aí é uma coisa que, por exemplo, eu estou com fome, eu sinto fome e eu, a partir daí, sinto a necessidade de comer, né? Se eu tenho alguma coisa em casa, eu vou comer em casa. Se eu estou no trabalho, eu tenho alguma coisa no trabalho, eu vou comer. Se eu estiver na rua, muito provavelmente, então, eu vou startar algum processo na minha mente que me leve a consumir algo. E aí, o que eu vou consumir vai passar muito pelo processo de vontade e desejo que eu tenho naquele momento. Mas isso pode ser estimulado por algum fator externo. Então, a necessidade ela pode surgir de um fator interno ou ela pode surgir também de um fator externo. E eu ser estimulado por algo que está no ambiente. Então, às vezes eu estou passando na frente de uma determinada lanchonete, ou na frente de uma padaria, ou na frente de um restaurante, e o aroma, o cheiro, ver aquela movimentação toda, ver os alimentos, me motiva a consumir uma determinada coisa ali naquele momento. Então, sempre, gente, o primeiro passo é a identificação de um problema, é a identificação de uma necessidade ou de um desejo, que pode vir de dentro ou que pode ser estimulado também pelo meio, tá? E aí a gente falou também na aula passada sobre fatores psicológicos, que muitas vezes as empresas, elas estimulam o nosso desejo. Então, uma vitrine bonita, um test drive de um carro, um painel bacana de viagem, tudo isso vai estimular a nossa necessidade e desejo em relação àquele produto. Sempre a partir da identificação de algo, né? Da identificação de que existe um problema que precisa ser, no caso, resolvido.